A XP Investimento vem sendo investigada pelo Ministério Público Federal após um cliente ter perdido 1,5 milhão de reais em somente 12 dias. Talvez esse não seja o patrimônio que você consiga acumular na sua vida inteira. Imagine perder ele em 12 dias. Ou seja, a empresa está sendo acusada de ser uma golpista, a empresa está sendo acusada de uma pirâmide financeira, mais ou menos ali um esquema Ponzi, na verdade, não necessariamente nesse processo, não necessariamente nessa investigação. De qualquer maneira, é seguro então a XP Investimentos, é seguro você deixar o seu recurso financeiro pela XP? Bom, fique nesse vídeo que você saberá exatamente o que é que está acontecendo, que tal de esquema Ponzi é esse, bem como, independentemente se você tem conta na XP ou não, é importante que você ouça os dois argumentos, os dois lados. Até porque, se tiver alguma coisa de errado na XP, ou se o argumento que ele acabar apresentando for um argumento bom, positivo, sólido, você já consegue se proteger em outras situações. O mercado financeiro tem poucas empresas, então você ficando atento a uma empresa, você acaba ficando atento também a demais empresas. Primeiro, que termo é esse de Ponzi que existe? Ponzi, esse termo deriva do Charles Ponzi, que ele nasceu na Itália e acabou indo para os Estados Unidos ali no início do século XX. Então, em 1900 e pouco, ele foi para os Estados Unidos e olha que interessante, ele começou a trabalhar, entre aspas, no mercado financeiro. Por que entre aspas? Ele começou a oferecer uma rentabilidade em 45 dias de 50% e uma rentabilidade em 90 dias de 100% do seu investimento. Inclusive, para não levantar tanta suspeita e também para aumentar a rentabilidade, o retorno, para ele poder pagar essa rentabilidade prometida, ele começou a negociar cupons postais. O que é isso? Bom, leve em consideração que no início do século XX você não tinha como mandar um WhatsApp, então as pessoas mandavam cartas. Só que as cartas tinham um custo. Bom, para enviar existe um custo. Consequentemente, talvez a pessoa que recebeu a sua carta ela não tenha dinheiro para poder pagar esse custo de responder. Então, muitas das vezes, você estava nos Estados Unidos, enviava uma carta para alguém do Brasil e pagava esse retorno, essa resposta, esse custo. Ou seja, garantindo, caso a pessoa queira te responder, que você iria receber o retorno. Pois bem, ele percebeu que em certos países esse custo era bem mais barato, então ele comprava os cupons lá e revendia nos Estados Unidos, ganhando esse spread, essa diferença. Até aí tudo bem, mas e essa rentabilidade era de 50% em 45 dias e tinha recurso suficiente para poder cobrir todos os aportes? Era um faturamento tão alto assim? E você sabe que não. Bom, um jornalista ali por volta de 1920, então antes ainda da Grande Depressão de 29, ele acabou achando estranho e começou a pesquisar um pouco mais sobre esse Charles Ponzi e ele percebeu que existia ali basicamente uma estrutura de pirâmide financeira, em que o Charles ele pagava os antigos entrantes com o dinheiro dos novos entrantes. Um exemplo clássico de pirâmide financeira. Nesse instante, quando foi descoberto, as pessoas começaram a vender. O Charles acabou sendo preso em mais um estado dos Estados Unidos e, curiosamente, ele acabou vindo a falecer no Brasil, ali por volta de 1949. Mas, ou seja, preste atenção agora que essa parte é muito importante. Quer dizer, então, que a XP Investimentos de fato é uma pirâmide financeira? É exatamente isso que está sendo investigado? Bom, eu vou te pedir antes, só para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho, acabei até me esquecendo. Se você já conhecer o canal, se não, tudo bem, no decorrer do vídeo. Se você perceber que o vídeo está te agregando alguma coisa, você toma a sua decisão. Essa exposição em relação à situação da XP já existe há muito tempo, já existe há anos. Só que ela foi ganhando cada vez mais força, levando a XP até mobilizar o seu setor jurídico e censurar de forma prévia. Obviamente foi a justiça, mas mediante uma demanda da XP, censurar de forma prévia até um youtuber. Eu tenho um conhecimento de um, mas pode ser que existam outros canais, outros influenciadores que foram censurados previamente, sem nem sequer o conteúdo deles terem ido para o ar.
e já foi informado pela justiça que esse conteúdo não tinha nenhum cunho informativo, consequentemente ele não poderia ir para o ar e etc. Enfim, termos jurídicos. Então, com certeza, independentemente se a XP está certa ou não, isso acabou ganhando muito peso para a própria empresa. Antigamente, no meu ponto de vista, que já conheço o mercado financeiro há muito tempo, para mim já tinha muito peso, mas agora acabou crescendo, até porque a empresa cresceu bastante desde quando eu conheço a XP. E só um disclaimer, eu uso a XP Investimento, ok? Eu tenho um cartão na XP, eu tenho conta na XP, não é minha conta principal, mas eu tenho, ok? Um outro, até você já me viu investindo aqui inúmeras vezes valores relativamente baixos e altos, isso depende muito do seu parâmetro. Já investi R$1.000, você já viu aqui vídeo no canal, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, por exemplo. Afinal das contas, a XP acabou sendo mais exposta para o público geral nos últimos 2 anos e principalmente nos últimos 3 meses. E eu nem foco aqui necessariamente nesse processo, que ela está sendo investigada pelo Ministério Público Federal, porque ela também tem inúmeros outros processos. É uma empresa, é uma corretora, a maior corretora da América Latina. A empresa tem capital aberto na Bolsa de Valores americana, então com certeza ela acaba tendo inúmeros processos similares a esse, uma empresa no setor financeiro. De qualquer maneira, entenda que nos últimos 3 meses ela acabou ficando muito mais em voga, de forma negativa até, após um relatório de uma empresa americana chamada Grizzly Research, em que, observe que não existe nenhum santo e não existe o vilão nem um herói. Essa empresa nos Estados Unidos, ela acabou fazendo um relatório acusando a XP, não provando, mas informando que ela acredita, entende? Que a XP tem um esquema Ponzi, traduzindo, um esquema de pirâmide financeira, e achando estranho o lucro exorbitante da XP frente a outros players, avaliando o fundo de investimento que a XP tem, o fundo de investimento de sua tesouraria. Tá ficando meio complexo, né? Só para explicar que não existe nem vilão, nem herói, essa mesma empresa que fez essa operação, ela é conhecida, alguns dizem que talvez, quando ela solta esses relatórios, ela costuma sempre abrir um short contra essa mesma empresa. O que seria um short? Ela fala mal de uma empresa mediante um relatório robusto, e ela vai no mercado financeiro e aposta contra essa empresa. Então, se essa empresa desvalorizar, ela ganha. E como ela soltou esse relatório e ela tem muita capilaridade nos Estados Unidos, as pessoas acabam acreditando no que ela está falando, ao menos a massa, e consequentemente existe esse efeito e ela acaba ganhando dinheiro. Não sei se de fato isso é verdade, mas isso pode acontecer bastante no mercado financeiro, bem como não sei se necessariamente com a XP eles fizeram isso, mas isso é um ponto importante. E quando eu vi essa notícia na época, a primeira coisa que eu pensei foi algo nesse sentido. Eu fiquei, olha, com empresa grande ninguém é besta, ninguém brinca, principalmente gerando essas acusações meio que levianas, né, sem uma prova muito concreta. E volto, não significa que a XP também é uma empresa santa, não existe o herói e nem o vilão aqui. Vamos agora focar nessa questão desse fundo de investimento da XP, que é muito importante, focar no cerne do investimento, o qual esse relatório acabou chamando a atenção, e respondendo de fato se existe um esquema de pirâmide financeira ou não, porque isso é gravíssimo. A XP Investimento, todas as grandes empresas do mercado financeiro, elas comumente têm um fundo de investimento para a tesouraria, suas despesas e etc, tem ali o lucro e tudo mais. Isso é normal, porque isso acaba evitando, isso acaba servindo como uma elisão fiscal quase, ou seja, uma eficiência tributária. Por quê? Quando você vende ativos dentro ali do fundo, você acaba não pagando o imposto quanto dessa venda, somente quando você vai vender a cota ali do fundo. Como só a XP é dona, ela acaba fazendo essas operações internas. Isso acaba economizando e muito em relação ao imposto que ela vai pagar. Claro que tem um come-cotas, mas acaba economizando bastante. Em contrapartida, por ser um fundo de investimento, ele fica aberto. Qualquer um pode consultar. Você mesmo pode ir lá e consultar para entender exatamente o que a XP tem ali dentro, bem como a questão do lucro. E uma coisa que chamou a atenção por essa empresa dos Estados Unidos foi que ela tinha um lucro muito acima dos demais players,
bem como existe um direcionamento muito grande para os famosos COIs. Ponto número 1. A XP tem de fato esse lucro bem acima dos concorrentes? Bom, não, porque se ela tivesse tanto lucro assim, consequentemente, as outras empresas, principalmente o Itaú, o maior banco da América Latina, o BTG, o maior banco private da América Latina, você acredita que eles não iriam replicar? Ela não tem esse lucro exorbitantemente diferente. O que acaba acontecendo é que dentro desse fundo, que tem um lucro realmente exorbitantemente diferente, esse lucro está embutido aqui o lucro com o COI. Mas quando você tem um lucro com o COI, existem outras despesas inerentes ao processo, o próprio abate do assessor e etc. Então não é tão simples assim. O lucro da empresa, de fato, é um lucro equiparado com os seus concorrentes. A gente não pode olhar para o lucro do fundo de investimento da XP e entender que aquele é o lucro da empresa. Não é também assim. Talvez a XP acabe utilizando isso como marketing dentro de algum portfólio que ela tenha, não sei te dizer, mas pode ser que sim. Só que se você está investindo na XP, você tem que entender muito bem o que está acontecendo. Ou seja, o lucro está coerente. Agora vamos para o COI. O COI é um investimento financeiro que é emitido pela XP Investimentos e ela acaba oferecendo esse produto aos seus clientes. Bom, 95% mais ou menos dos COIs, eles não têm uma boa rentabilidade. Você meio que acaba perdendo dinheiro. Por quê? Porque você acaba perdendo dinheiro para a inflação. Como é que o COI é prometido? Você vai ter esse investimento financeiro aqui e caso ele atinja um certo benchmark, ele estabelece algum benchmark, você terá uma alavancagem. Então você irá ganhar 7, 5, 6, não sei quantas vezes o lucro. Caso ele não atinja esse benchmark, você só vai ganhar o prometido. E caso ele dê negativo, eu vou te devolver o seu dinheiro. Só que o COI é uma operação fechada. Então você não pode simplesmente sair vendendo. Existe um prazo para vender. Se você quiser vender antes, você vai perder bastante dinheiro. Logo, você fica 3 anos, 1 ano, 5 anos com aquele ativo em sua carteira. A grande maioria dos COIs, eles acabam tendo uma rentabilidade ou negativa ou uma rentabilidade muito pouco positiva, nem conseguindo ganhar aquela tal alavancagem. Então, quando você faz a conta, ficar 5 anos com esse investimento, levando em consideração que você acaba perdendo para a inflação, a maioria das vezes você perde dinheiro. Então, por quê? A XP Investimento emite tanto o COI, até porque o brand da empresa era voltado para você ficar fora do bancão, fora daqueles investimentos financeiros. A XP Investimento tem assessores. Esses assessores, os escritórios, eles acabam oferecendo muitas das vezes o COI por causa do abate. Bom, o abate é o seguinte, é um termo meio pejorativo aqui, mas o que acontece é o seguinte, quando o assessor de investimento acaba tendo alguma negociação, a liga do seu cliente, etc., de forma bem simples, tá? Ele acaba ganhando uma porcentagem sobre isso. E os COIs têm uma porcentagem para o assessor de investimento bastante elevada. Logo, eles acabam oferecendo bastante para os seus clientes, para poder ter esse retorno individual maior. E existe esse efeito de bola de neve negativo, porque lá na frente existe uma grande probabilidade do cliente acabar perdendo dinheiro, nem que seja para inflação, entende? Nem que seja para inflação. Eu, Osmar, não sou assessor de investimentos, só para que você saiba. Por acaso eu fosse, eu também não recomendaria que você comprasse um COI, porque a maioria deles você acaba perdendo dinheiro para o mercado, a não ser que fosse uma situação muito específica, porque 5% ganha, né? Então, muito específica, muito pontual, com uma porcentagem muito pequena, mas via de regra, não. Via de regra, não estaria entre os investimentos que mais seriam expostos dentro de um portfólio. E a XP acaba tendo essa medida. Sinceramente, eu não sei se é uma ordem do escritório geral ou simplesmente a XP deixa a critério de cada escritório tomar essa decisão. De qualquer maneira, quem tem que responder no final é a XP, porque os escritórios estão sendo atendidos plugados na XP Investimento. Então, se é uma orientação do assessor individualmente, ou do escritório que esse assessor está, ou até da própria XP, no final das contas, eles que irão acabar assumindo esse ônus. Conquanto, é importante que você preste atenção agora. O fato
de existir um investimento o qual é oferecido para você e esse investimento ele tem uma rentabilidade via de regra 95% das vezes você acaba perdendo dinheiro para a inflação, isso não significa que isso é um esquema de pirâmide financeira. Isso não significa que é um esquema Ponzi. Bom, até o que é exposto, a XP não tem nenhum esquema de pirâmide financeira. Não tem nenhum esquema Ponzi. Até o que está sendo exposto. Possa ser que alguém descubra futuramente. Pode. Em contrapartida, você sempre tem que tomar cuidado com aquilo que é te oferecido. Um assessor de investimento, como ele é de graça, no final, alguém tem que ser um produto. Ele tem que ganhar dinheiro de alguma forma. E a forma como ele ganha dinheiro, isso na maioria dos assessores de investimentos, não é pela via do quanto você ganha. Então, se você mais ganha, ele mais ganha. Não é. Também não é uma taxa cobrada fixa. Também não. Bom, ele acaba ganhando, de fato, com as operações que você vem fazendo ao longo do tempo. E ele ganha uma porcentagem em cima disso. O que eu posso dizer para você é que sempre tome muito cuidado com o investimento financeiro. Estamos falando aqui do patrimônio da sua vida, não é uma brincadeira. Por mais que seja somente uma parte do seu patrimônio, não continua, ainda não é uma brincadeira. Então tome muito cuidado com as movimentações que você irá realizar. A maioria das pessoas que investem não tem um conhecimento basal sobre investimento. Então sempre tome muito cuidado. Tente ouvir outras frentes, tente ver alguma coisa no YouTube, estudar um pouco mais. Se a pessoa te ligar dizendo que só naquele dia tem aquele investimento, calma, que oportunidade. Quer dizer que a oportunidade da minha vida aconteceu nesse belo instante. E curiosamente estou disponível para atender seu telefone, curiosamente tenho esse recurso financeiro. Não parece que é muito perfeito? Sempre tome muito cuidado com isso. Ouça mais de uma fonte, vá você buscar um pouco do conhecimento. Ou tente para facilitar, digamos assim, ainda assim não é perfeito, mas talvez você procure outro tipo de assessoria. Resumidamente, ponto 1, a XP Investimento não está fazendo, não existe nenhuma prova que embase que ela esteja fazendo um esquema Ponzi, um esquema de pirâmide financeira. Ponto 2, sempre fique atento a qualquer investimento financeiro que é oferecido para você. No final das contas, estamos falando do seu dinheiro, isso não é uma brincadeira. Se você não se sentir seguro de fazer aquele investimento naquele momento, ouça outras fontes, vá procurar informação. Infelizmente, não é somente ganhar dinheiro, também tem que saber como é que diversifica ele ao longo do tempo. Isso é de muita, mas sim de muita responsabilidade. Ponto 3, se você observar que qualquer assessor de investimento, qualquer pessoa dentro do mercado está tentando te coagir, está tentando te induzir a um caminho equivocado, forçar a barra para que você faça um certo investimento, bom, você pode sim processar. Não tem problema. Eu estou falando qualquer assessor de investimento. Não estou falando o assessor de investimento da empresa A, da empresa B, C, D ou E. Não, isso não pode ser feito. Isso é um grande detalhe. O que eu quero dizer é que você também está protegido. Se você perceber algum tipo de coação, você pode tomar as medidas cabíveis. Às vezes, entrando em contato com o escritório, o qual o assessor faz parte, e falando, olha, eu não quero mais ter esse assessor de investimento, isso aconteceu, aqui estão os prints das conversas, eu quero outro assessor. Ou procurar outra empresa. Ou até, caso exista um litígio, algum problema que leve a um litígio, bom, procurar as vias de fato. Na verdade, o litígio você já está nas vias de fato, né? Eu vou deixar esse vídeo aqui do lado, que eu falo sobre algumas pegadinhas, sobre fundos de investimentos, no caso, fundos imobiliários, principalmente de tijolos. Bom, recomendo que você assista esse vídeo. Um grande abraço, o meu nome é Osmar Tanajura e eu te vejo daqui a pouco.